Estamos iniciando Orando em Família, um encontro com Deus através deste devocional. Este é o momento exato para fortalecer a sua saúde física e espiritual, sobretudo o seu coração. O tema de hoje, um Deus de relacionamentos. Uau! Leitura bíblica, livro de Gênesis, capítulo 1. A palavra diz: a criação do universo. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia e chamou as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E Deus disse: haja um firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. E Deus fez o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas acima do firmamento. E assim aconteceu. E Deus chamou ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. E Deus disse: ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, e apareça a porção seca. E assim aconteceu. Deus chamou a porção seca terra, e ao ajuntamento de águas chamou mares. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse: que a terra produza relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. E assim aconteceu. E a terra produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. E Deus disse: que haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sirvam de luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas e os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre a luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. E Deus disse: que as águas sejam povoadas de enxames de seres vivos, e as aves voem sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Assim Deus criou as grandes criaturas marinhas e todos os seres vivos que se movem, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom, e Deus os abençoou, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. E Deus disse: que a terra produza seres vivos, conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam e animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim aconteceu. E Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os animais que rastejam sobre a terra segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse:
Sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E Deus disse ainda: Eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso servirá de alimento para vocês. E para todos os animais da terra, todas as aves dos céus e todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes servirá de alimento. E assim aconteceu. Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Amém. Dando continuidade ao 12º módulo falando sobre mídias sociais, um novo poder, o versículo em destaque encontra-se no livro de Gênesis 1, versículo 1. A palavra diz: no princípio Deus, Elohim, criou os céus e a terra. Rapidamente, tem em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos traz refrigério para a alma, sabedoria, sobretudo nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e esperança. Um Deus de relacionamento. Então ele tudo criou. Deus, Elohim, o Deus, eles, pois na língua hebraica essa palavra é um substantivo plural. A criação é chamada à existência por um Deus plural, Pai, Filho e Espírito Santo, que no singular opera e conjuga os seus verbos. Os primeiros versículos das Escrituras já nos apresentam a complexidade de um Criador multifacetado, que em uníssono traz a criação à vida, por ser múltiplo e único ao mesmo tempo. Graças a essa revelação podemos saber que a capacidade de amar tem sido um atributo do nosso Senhor. Desde a eternidade, as pessoas da Trindade sempre tiveram um relacionamento interdependente, íntimo o suficiente. O amor não precisou da criação para existir. Antes, o círculo perfeito de comunhão pulsava, ansioso por poder se doar, querendo compartilhar ainda mais de si. Assim o universo foi gestado, e a partir deste transbordar de vida abundante, tudo o que vemos e somos veio a existir. Nestas próximas semanas refletiremos sobre como um Deus essencialmente comunal nos criou para que pudéssemos desfrutar com Ele. Desse mesmo tipo de relacionamento, nós nos lembraremos de que somos feitos para Ele, a sua imagem e semelhança, e que nada além de uma intimidade aos moldes do nosso Deus nos satisfará. Meditaremos sobre as implicações e desafios que temos em tentar viver uma vida rica em relacionamentos em nossos dias tão tecnológicos. Sugerimos que convide toda a família para se sentar no sofá com uma xícara de café ou um copo de suco. Olhos nos olhos, leia e converse sobre os temas que abordaremos nos próximos dias. Recebam essas palavras em nome de Jesus. A palavra de hoje foi semeada para a minha vida e para a sua vida, para a honra e a glória do Senhor. Oremos. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai Jesus Cristo, amado Mestre, muito obrigado pelo dom da vida, pela sua criação, pelo nosso existir, pela nossa família, pelos nossos filhos, filhos de nossos filhos, pela nossa parentela, pelos nossos amigos e a cada um que está ouvindo esta mensagem. Enche-nos do teu amor, Pai. Senhor, para que possamos vir a amar como tu nos ama. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço e enalteço para todos sempre. Amém. E graças a Deus, graças a Deus. Não hesite, compartilhe, dê seu like, seu comentário, se inscreva em nosso canal, ative as notificações, nos recomende, compartilhe ao máximo. Até o próximo encontro, para a glória do Senhor.